Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o programa UFO no Plural. E hoje a gente vai conversar sobre educação do campo. São mais de 70 mil escolas públicas localizadas em zonas rurais no país, de acordo com o último censo escolar. A educação do campo será discutida em um seminário da UFO neste mês de junho e que tem como tema da luta pela terra à construção da cidadania, povos indígenas, negros e sem terras. Para dar mais detalhes para a gente do que vai acontecer durante este seminário, convidamos o professor Antônio Cláudio Moreira Costa e o professor Marcelo Servo Quelotti, que fazem parte da coordenação do seminário. Antônio, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Erivelto. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco sobre a educação do campo. É uma área tão importante e tão esquecida aí pelas políticas públicas. Marcelo, muito obrigado pela presença também. Sou eu que agradeço. Acho que espaços como esse são importantes para dar visibilidade para essa discussão, ainda mais quando se trata de formação continuada de professores e tendo em vista a latência da temática hoje na esfera da política pública relacionada à educação do campo. Certo. Professor Antônio, o que seria, só para ficar claro para quem está em casa, que tipo de público abrange essa educação do campo? É o pessoal que vive em área rural, mas quem está incluído nessa população? Olha, as populações do campo, elas abordam as comunidades quilombolas, os extrativistas, os ribeirinhos, as comunidades caiçaras, os sem terras, todos aqueles que estão envolvidos aí com a luta pela terra. Enfim, é uma diversidade muito grande de sujeitos que se encontram no campo e que muitas vezes são invisibilizados, eles não têm expressão nacional. E a educação do campo procura dar voz e visibilidade a esses sujeitos que até então eram esquecidos pelas políticas públicas. Sim, professor Marcelo, para a gente entender um pouco mais sobre essa educação do campo, é importante entender historicamente como foi construída essa relação do campo aí, né? Eles sempre foram deixados meio à parte. Eu queria que você comentasse, que o senhor comentasse para a gente um pouquinho disso. Então, é bastante interessante a sua questão. A gente tem que primeiro colocar uma discussão em relação em que período histórico surge o que nós estamos chamando de educação do campo, né? Então é um processo extremamente recente, né? Tem a sua gênese no movimento de redemocratização, quando os movimentos sociais começam a atuar efetivamente, né? Os movimentos sociais do campo atuar efetivamente, reivindicando então, né, alguns dos seus direitos. Dentre eles, essa questão do atendimento da esfera educativa. No entanto, a educação nas áreas rurais, né, elas remontam a muito mais tempo, né? A gente pode destacar aqui a década de 30, 40, com o chamado ruralismo pedagógico, mas era um tipo de educação que apenas visava levar para a zona rural aquele ensino muito restrito, que era apenas ler e escrever sem uma formação qualificada. O que os movimentos sociais vão trazer para o debate é que eles exigem uma educação que respeite as suas especificidades, sejam elas quilombolas, sejam elas sem terras, sejam elas indígenas, né? Porque essa educação, historicamente, levada para o campo, levada para as áreas rurais, era como se fosse um apêndice da educação da cidade. E isso começou a entrar em conflito com os próprios anseios dessas comunidades. Então, em síntese, dá para se dizer que nos últimos 20, 30 anos, o que tem se reivindicado por parte dos movimentos sociais do campo é uma educação a partir das demandas destes sujeitos e não uma educação como apêndice da educação urbana. Então, em síntese, dá para se dizer que este é um dos principais pilares que a gente difere a educação do campo daquilo que outrora nós chamávamos de educação rural. Então, a educação do campo é essa educação que, em tese, respeitaria as especificidades destes sujeitos que são múltiplos, que são complexos e que são diversos.
Porque estamos falando de um país continental que de norte a sul do país nós temos um campo, né, que é muito heterogêneo, né? Então nós temos aí a Amazônia com uma grande diversidade de etnias indígenas, nós temos, né, a questão dos quilombolas e nós temos também a questão dos camponeses, que são muito diversos, né, de norte a sul do país. Então isso exige, né, por parte da política pública, pensar então uma educação que respeite essas especificidades. Certo, professor Antônio, conseguir um conteúdo, né, trazer um conteúdo para essas comunidades que atenda a necessidade delas, seria o principal fator, aí, o principal problema que ainda não se teve uma solução, além de outros, porque problema na educação a gente tem, inclusive, na área urbana. Com certeza. Quando a gente fala de que a educação do campo, ela precisa trabalhar com as especificidades, é justamente essa questão de procurar dar sentido aos conteúdos que são trabalhados. Por exemplo, não vamos entrar no mérito se é importante ou não discutirmos em aula de ciências, né, Marcelo, a questão de vulcões. Vamos inculcar, vamos trabalhar esse conteúdo com os alunos na aula de geografia, vulcões. Bom, não vamos entrar na discussão se é importante ou não, mas vamos entrar na discussão até que ponto aquilo faz sentido na realidade de um aluno, por exemplo, de uma escola indígena. Por exemplo, há questões mais importantes a serem trabalhadas, por exemplo, discutir a questão da erosão, que é uma coisa que está posta, está ali do lado dele. Então, a escola, de uma maneira geral, ela não faz esse movimento de trabalhar com conteúdos que sejam socialmente úteis aos alunos. Então, a gente precisa reverter isso. Então, os documentos são muito claros ao afirmarem que a escola do campo ela tem que trabalhar com conteúdos ligados à realidade dessas comunidades. Então, nós não podemos mais tratar a educação do campo como um apêndice daquela escola urbana que muitas vezes não trabalha com um processo que a gente pode dizer de educação, mas sim com um projeto de deseducação. Falamos tanto em formação de sujeitos críticos, criativos, mas nós não vamos conseguir formar esse sujeito crítico e criativo se nós não mudarmos a maneira de nós trabalharmos determinados conteúdos ou determinados conhecimentos nessa escola. E mais do que isso, Erivelto, a gente precisa também, que a gente fica falando só do livro didático, mas a gente precisa olhar para a formação dos professores. Então, o problema ele é mais complexo, porque nos cursos de licenciatura, via de regra, não se trabalha com as especificidades das populações localizadas no campo. Então, via de regra, os cursos de licenciatura trabalham com os sujeitos das áreas urbanas. Então, é preciso mudar um pouco esse foco na formação e levar os alunos para trabalhar com essas comunidades, porque só trabalhando com essas comunidades, só tendo contato direto com essa realidade, eles podem ter uma formação mais sensível à demanda dessas comunidades. E, principalmente, nos cursos, né, de licenciatura das instituições públicas. Porque, enquanto instituição pública, nós temos o compromisso de trabalhar com as demandas sociais. Se nós não fizermos isso, nós estamos negligenciando o nosso dever aí, enquanto educadores, enquanto formadores. Eu acho que pegando um gancho, né, do que o Antônio está colocando, isso tem suscitado em nós já há algum tempo essa reflexão, né, essa necessidade de trazer para dentro da UFO esse debate. Tanto que o Antônio trabalha lá na FACED, eu trabalho no Instituto de Geografia, e nós temos aí como área de convergência essa preocupação com a educação do campo.
Eu só citaria um exemplo, né, que foi o que começou a me motivar há já mais de 4 anos ao tema, foi quando eu discutia com meus alunos da geografia que Uberlândia, o município de Uberlândia, né, não é apenas a cidade de Uberlândia. Embora os ícones urbanos sejam muito fortes, mas nós temos um campo, né, uma área rural que tem pelo menos 15 assentamentos rurais, 13 escolas do campo, e que isso no processo de formação do nosso futuro professor não era discutido. Então eu detectei aí, né, como é apenas um exemplo, uma falha na formação dos nossos alunos. Por quê? Eu estava entendendo que nós estávamos formando alunos apenas com uma visão urbanocêntrica. Embora estejamos numa sociedade onde, né, conforme os dados do IBGE, cerca de 80% da população mora na cidade, mas nós temos aí 20% da população que mora nas áreas rurais. Num país continental com 204 milhões de habitantes, nós teremos aí em torno de 18 a 20 milhões de pessoas vivendo do campo. Então, isso não é preocupação para uma política pública? Isso não é, então, algo de se pensar no aspecto de elaborar uma política pública para a educação do campo? Ou esses 18 a 20 milhões de sujeitos não são importantes para o Estado brasileiro? Então, a partir dessa inquietação, é que nós começamos a debater isso no caso da geografia, aí começamos a interlocução com a FACED, né? E isso foi, né, gerando em nós um grupo, né, que culminou, né, Antônio, com a questão do PIBID, Educação do Campo, primeiro coordenado pelo Antônio, e depois uma grata parceria, eu e o Antônio, trabalhando com o PIBID e Escolas do Campo, aonde nós começamos, muito humildemente, introduzindo essa discussão dentro dos cursos de licenciatura da UFO. E tem sido, né, muito gratificante trabalhar com esses alunos e levar esses alunos para essas escolas do campo e eles serem questionados, serem instigados a olhar para a escola do campo como também um lugar, né, de trabalho. Bom, a gente vai para um breve intervalo, volta daqui a pouco. UFO no Plural vai para o intervalo e daqui a pouco a gente continua esse papo sobre os desafios da educação do campo. Eu te espero. Vem pra cá, vem comprar aqui comigo aqui, ó. Olha a mexerica, é o melhor preço da cidade. Olha a banana, pode chegar pra cá, preço especial pra você, ó. Come cha-cha, come cha-cha. Compra Consciente. APP Uberlândia. Estamos de volta e hoje o tema do UFO no Plural é Educação do Campo. Em destaque, um seminário promovido pela UFO neste mês, onde o assunto será discutido. Aqui comigo estão os professores Antônio Cláudio Moreira Costa e Marcelo Cervo Quelotti, que fazem parte da coordenação do evento. Bom, professor Antônio, no bloco anterior a gente estava conversando sobre as políticas públicas, né? O senhor disse que lei existe, mas que infelizmente não existe boa vontade política de colocá-las em prática. Eu queria que o senhor continuasse essa exposição dos casos realmente é grande, porque que falta um monte de coisa a gente sabe, né? Falta estrutura, porque a gente às vezes reclama aqui na cidade de coisas que, por exemplo, acessibilidade, se for em algumas escolas rurais, a gente não vai encontrar rede de esgoto, não vai encontrar energia, não vai encontrar um monte de coisa. Então falta estrutura, falta empenho. Na verdade, falta um monte de coisas. Se nós formos analisar essa questão que você falou agora da questão da acessibilidade, isso é um problema grande, que nós precisamos entender o que é acessibilidade. Para eles isso é sonho, de certa utopia, porque a gente está trabalhando isso aqui hoje, né? Mas, na verdade, Erivaldo, o que acontece? Há uma legislação que prevê que você faça essas adequações para receber essas pessoas que têm aí as necessidades especiais. Sim. Mas veja bem, na maioria das escolas, eu e Marcelo, a gente visita as escolas rurais, a gente pesquisa essas escolas, a gente vê que essa acessibilidade tão falada, ela é restrita
a readequação de um banheiro ou a construção de algumas rampas. Então não existe acessibilidade de fato, porque fazer acessibilidade requer o quê? Requer investimentos. Requer investimento. Assim como investir na educação do campo requer investimento. Por exemplo, a gente fala aqui da questão de formação de professores. Olha, nós vamos ter um programa, vamos focar na formação de professores. Mas aí vem uma questão. Como é que nós vamos deslocar os alunos aqui da UFO para as escolas rurais? Nós temos escolas rurais aqui no município de Uberlândia que ficam a 55 quilômetros da UFO. E que não existe transporte municipal, e interestadual ficaria hiper caro, inviável. Então, caberia a quem essa preocupação e esse compromisso? Da universidade. Prever isso aí. Mas só que prever esse deslocamento implica em custos. E a gente vive num momento de racionalização de recursos. Então, o que nós pudermos evitar de dispêndio é o recomendado. Então, por exemplo, quando a gente fala da questão das políticas públicas, tem um programa do governo federal chamado PAR, que é o Programa de Ações Articuladas, que o governo federal ele dá subsídios para as prefeituras municipais investirem nas suas escolas. Por exemplo, se você pegar, lá tem investimentos para a construção de biblioteca, para a construção de laboratórios de informática, para aquisição de ônibus, aquisição de materiais pedagógicos adequados, aquisição até construção de escolas, mas só que esses recursos eles são pouco acessados. Por exemplo, nós encontramos escolas, eu e Marcelo, que a escola tem laboratório de informática, tem, mas o laboratório não é utilizado. Isso é verdade. Os laboratórios não são utilizados, muitos computadores estão até estragados, não tem acesso à rede de computadores. Então, tem todas essas questões. Então, quando eu falo assim, olha, políticas públicas existem. Agora, nós temos o quê? Que nos capacitar, nós temos que ter nas secretarias pessoas mais sensíveis e que entendam de como trabalhar com essas políticas públicas para acessá-las. Senão nós vamos ter as políticas, mas nós não sabemos acessá-las. E aí é um grande prejuízo para as comunidades camponesas, principalmente. Professor Marcelo, a questão do transporte também é um problema. Sim. Na educação aqui, nos grandes centros, enfim. Mas na zona rural, existe a distância para o professor que sai da zona urbana e vai para lá, e a distância dos alunos também, que normalmente a escola não fica muito perto de onde eles ficam, né, de onde eles estão. Como evitar a evasão, como possibilitar esse transporte aí de qualidade para que eles não saiam das escolas, né? Esse tema que tu coloca aí é extremamente importante. A gente tem observado nesses anos de visita às escolas que a questão do transporte escolar é algo assim muito preocupante, né? Não basta garantir o transporte escolar. Isso vem em recurso do governo federal, tem inclusive uma política pública de transporte para as escolas do campo, com ônibus adaptado, né? Mas não é essa a questão que tem que ser colocada. A questão que tem que ser colocada é a qualidade desse transporte, o tempo desse transporte. O que a gente observa é que a criança hoje, que frequenta as escolas rurais, elas ficam muito mais tempo dentro do ônibus do que dentro da sala de aula. Então a questão não é a criança chegar até a escola, ela até chega, mas a questão é em que condições ela chega. Aí, eu como professor, vou lá querer dar minha aula, a criança está sonolenta, a criança está cansada, e eu digo que a criança está com déficit de atenção, eu digo que a criança não está interessada. Mas como que uma criança vai estar interessada se ela levou 2 horas, 1h30 para chegar na escola? E depois mais 1h30, 2 para voltar para sua casa? Então, esse é um problema que tem que ser enfrentado. Então, a nossa experiência nos coloca frente a esses desafios. Então, o que a política pública, o que as secretarias municipais têm que pensar é
organizar essas escolas o mais próximo do lugar de morada dessas crianças. O que acontece é que muitos municípios, visando aí minimizar custos, fazem o que a gente chama de nucleação das escolas. Desativam várias escolas e polarizam essas escolas numa única escola. E enchem a zona rural de ônibus e levam essas crianças para essas escolas. Quando não desativam todas as escolas rurais e levam essas crianças para a área urbana, que aí, para a minha análise, é pior ainda. Eu ia tocar nesse assunto. Um movimento inverso que acontece, que ao invés de aumentarem os números das escolas, o pessoal vai fechando, né, essas escolas. E esses alunos acabam migrando para a cidade em busca de uma formação ou tendo que fazer o transporte diário ali para a cidade, né? Eu me recordo há alguns anos, em Uberaba, quando morei lá, de um acidente gravíssimo envolvendo uma van, acho que um ônibus, enfim, de duas escolas lá em que 11 pessoas morreram na BR-050 quando ela ainda não era duplicada. Então, Erivelto, essa questão que você coloca é muito pertinente, né, do transporte, né, e dessas escolas, toda como é que se vê. Através desse processo que o Marcelo fala aí da nucleação, então as escolas estão fechadas e os alunos transferidos para uma escola da zona urbana ou da periferia da zona urbana. E o que acontece? Aí acontece um grande problema também, porque quando essas crianças provenientes de zona rural vêm para a escola urbana, e por estarem na zona urbana, parece que desaparece a preocupação de que a escola do campo morreu, ficou lá. Essa escola aqui, embora esteja trabalhando com uma clientela de quase 100% de alunos provenientes da zona rural, ela, como num passe de mágica, não é mais a escola rural, agora é uma escola urbana. E esse é um grande equívoco. A lei é muito clara quanto a isso. A lei nos diz o seguinte: olha, a escola rural, ela não é caracterizada como urbana por ser uma escola que está ali na zona urbana, no perímetro urbano. Uma escola é caracterizada como escola do campo quando ela atende a maioria dos alunos da zona rural ou do campo. Então esse é um entendimento que também precisa ser revisto. Nós temos escolas, por exemplo, aqui no nosso município, que atendem prioritariamente pessoas da zona rural e que são consideradas escolas urbanas. Então a gente precisa superar esse equívoco e entender que a escola do campo é aquela que, independente se está na região metropolitana, ali no perímetro urbano ou no período rural, mas que ela atende especificamente as crianças e adolescentes provenientes da zona rural. Professor, a situação realmente é muito grave. Inclusive com relação a essa vinda do pessoal do campo para a cidade, em busca às vezes de uma formação, algumas comunidades correm o risco até de serem extintas, porque eles ficam aqui, os mais velhos vão ficando lá, e não há quem faça essa sucessão e elas podem ser inclusive extintas. São muitos os problemas, a gente ficaria aqui 2, 3, 4, 5 programas falando deles, infelizmente a gente não consegue. Então, faltam recursos financeiros, pedagógicos, transporte, professores especializados, são muitos os pontos. Foram esses pontos que deram origem ao seminário que vai haver na UFO? São esses pontos que nos motivaram a realizar esse seminário. E mais do que isso, acho que a gente precisa também deixar claro que nós estamos aqui em disputa com 2 projetos. Quando a gente fala em educação do campo, a gente tem que fazer essa discussão, que nós temos de um lado o projeto do agronegócio, ligado ao capital, que quer mais expulsar essas comunidades, esses pequenos produtores, querem limpar o campo, para expandir as suas monoculturas com exportadoras, e temos de outro um projeto das classes populares, das classes trabalhadoras. Então, se a gente não consegue fazer essa leitura, a gente corre o risco
de fazer uma análise equivocada e uma análise superficial da questão. Então a questão é essa. Quando se pensa num seminário desse, onde nós vamos ter representantes de comunidades quilombolas, representantes de comunidades indígenas, indígenas participando, é que nós queremos discutir um outro projeto para o campo. Nós queremos discutir um projeto que se identifique com a causa da classe trabalhadora e não um projeto que tenha como objetivo a valorização do capital e a manutenção desse status quo que está aí. Professor, o que a gente vai ter lá nesse seminário, o que vai ser discutido, convidados, e depois a gente parte para, com relação à participação, a gente volta nesse assunto. Nesse seminário, Erivelto, a gente procurou organizá-lo de forma a atender às demandas das comunidades negras, dos povos indígenas e dos sem terras. E sem terra, que é bom que fique claro que a gente não está falando especificamente ao movimento dos trabalhadores sem terra, MST. Quando a gente fala de movimento sem terra, a gente fala todos aqueles movimentos que estão diretamente envolvidos com a luta pela terra. Então nós privilegiamos aí, organizamos o seminário em 3 dias, e em cada dia desse seminário nós vamos abordar temáticas relacionadas aos povos indígenas, um dia só com temática dos povos indígenas, um dia dos negros e um dia especificamente dos sem terra. Mas é interessante também que nós vamos tratar numa questão, no primeiro dia, que ela agrega, é uma questão que agrega todos esses movimentos. Nós vamos discutir a questão agrária no Brasil e na América Latina. Então, discutir a questão agrária é uma questão que envolve tanto os sem terra quanto os índios, na sua luta pela demarcação dos seus territórios, e as comunidades quilombolas também. Então, para a gente fazer um seminário de educação do campo, nós entendemos que é essencial termos uma discussão e um debate qualificado sobre a questão agrária, que a questão agrária vai além da reforma agrária. A questão agrária envolve a luta por educação, envolve a luta pelo direito à saúde, enfim, são esses direitos, todos que estão assegurados na Constituição, que nós queremos ver garantido a essas populações do campo. Professor Marcelo, então a ideia é essa, discutir esses pontos para tentar resolver esses problemas que são arcaicos aí, que precisam ser solucionados, porque é um pessoal que também tem direito à educação. Sim, principalmente aqui no Triângulo Mineiro, né, que nós avaliamos que era uma lacuna essa discussão, porque a questão agrária no Triângulo Mineiro, ela é latente, porque nós temos aqui, evidentemente, como o professor Antônio estava colocando, a materialização de 2 projetos distintos de sociedade, né? Nós temos o agronegócio extremamente territorializado, mas nós temos um campo que é extremamente vivo, que tem reivindicações. Nós temos aqui no Triângulo Mineiro, né, como eu digo nas minhas aulas, um excelente laboratório para discutir a questão agrária. Nós temos, além do MST, nós temos outros movimentos de luta pela terra, e que essas questões têm que ser trazidas à tona. Então o seminário foi pensado também nesse sentido, de não só na UFO, mas no Triângulo Mineiro, trazer essa discussão à tona, e como o Antônio colocou, obviamente, que o nosso foco principal é a educação, mas não é só ela. Ela, na verdade, é uma porta de entrada para outros desafios, outras conquistas que deverão vir. Então o seminário tem um pouco essa questão, né, de demarcar, vamos dizer assim, um território de debate da importância da educação do campo dentro da UFO, mas também dentro do Triângulo Mineiro, como uma região onde nós temos, por mais que alguns queiram dizer que não, mas que nós temos uma latente questão agrária. Então só basta sair da cidade de Uberlândia e circular pela área rural, que nós vamos observar a latência da questão agrária e, obviamente, os desafios da educação do campo. Professor Antônio, só para finalizar então, dias do seminário, horários, se alguém pode ainda se inscrever, de que forma que pode participar? Bom, o primeiro Seminário Internacional de Educação do Campo da UFO, da luta pela terra, a construção da cidadania, povos indígenas, negros e sem terras, irá ocorrer nos dias 22, 23 e 24 de junho.
Nós temos uma extensa programação que será desenvolvida no período diurno, vespertino e noturno. As inscrições, infelizmente, por um lado e felizmente por outro, já foram encerradas porque o seminário superou todas as expectativas da comissão organizadora e a gente até entende que tenha superado porque é o primeiro seminário da região que traz como pauta uma discussão sobre essa questão da educação do campo. Então a gente da comissão, embora não tenha mais como fazer inscrições para o seminário, nós gostaríamos de convidar a toda a comunidade de Uberlândia para estar presente aqui na UFO, porque irão ocorrer atividades paralelas às discussões que irão estar acontecendo no seminário. Nós iremos ter oficinas e apresentações artísticas com os índios pataxós que virão participar do evento lá de Porto Seguro. Nós teremos a feirinha com produtos de agricultores familiares da nossa região, assentados de reforma agrária, e exposições fotográficas, artísticas. Então, é um momento muito rico para as pessoas conhecerem um pouco da história e da cultura dessas populações do campo que estarão sendo discutidas aqui na UFO. Tá ok, vamos torcer, portanto, então, que a educação do campo faça parte do campo da política, e que venham aí soluções pela frente. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Bom, UFO no Plural de hoje fica por aqui, a gente volta semana que vem. Muito obrigado pela audiência, até lá!